Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje, vamos falar sobre um tema profundo e cheio de mistérios: o Apocalipse, o livro da Bíblia que descreve o fim dos tempos, a luta entre o bem e o mal, e a promessa de um novo começo. Prepare-se para uma viagem intensa através das revelações feitas a João e os eventos proféticos que marcam o fim da história humana. Se você curte temas como esse e quer saber mais sobre o que está por trás dessas visões poderosas, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos começar. O Apocalipse, também conhecido como o Livro da Revelação, é o último livro do Novo Testamento da Bíblia, atribuído ao apóstolo João, que, segundo a tradição cristã, escreveu enquanto estava exilado na ilha de Patmos, por volta do ano 95 d.C. O livro é considerado profético e descreve uma série de visões e revelações dadas por Cristo a João, com o objetivo de revelar os eventos que ocorreriam no fim dos tempos. Essas visões são frequentemente interpretadas como um retrato simbólico da luta entre o bem e o mal, a queda de impérios, o juízo final e a vitória final de Deus. O Apocalipse começa com uma introdução nas primeiras cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, onde Cristo envia mensagens diretas, exortações, advertências e promessas a essas comunidades. No entanto, a parte mais conhecida e misteriosa do livro são as visões que João descreve, as quais fazem referência a eventos cósmicos e desastres catastróficos que marcam o fim da história humana. Um dos aspectos centrais do Apocalipse é a figura do Cordeiro, que é uma representação de Jesus Cristo. Ele aparece como um ser glorioso, digno de abrir os selos de um livro selado com 7 selos. Quando os selos são abertos, uma série de cataclismos e julgamentos são desferidos sobre a terra. Cada selo revela uma nova fase do julgamento de Deus sobre o mundo, incluindo conquistas militares, guerra, fome e morte. O livro de Apocalipse descreve, assim, uma progressão de destruição, que é acompanhada por sinais no céu, como a escuridão do sol e a queda das estrelas, eventos cósmicos que indicam a aproximação do fim. O famoso conjunto das 7 trombetas que seguem os selos trazem ainda mais desastres. Quando a primeira trombeta soa, uma chuva de granizo e fogo misturados com sangue cai sobre a terra. A segunda trombeta anuncia a destruição de uma grande montanha ardente que cai no mar, transformando-o em sangue e matando muitas criaturas marinhas. A terceira trombeta traz uma estrela chamada Absinto, que cai nos rios e fontes, tornando suas águas amargas, resultando na morte de muitos. Com a quarta trombeta, o sol, a lua e as estrelas se tornam afetados, e uma parte da luz do dia é apagada, gerando um cenário de escuridão e desolação. Após as trombetas, surgem ainda as 7 taças da ira de Deus, que são derramadas sobre a terra como uma manifestação final do juízo divino. Essas taças trazem pragas terríveis, como feridas dolorosas sobre os que têm a marca da besta, rios e oceanos transformados em sangue, e um calor insuportável que consome os homens. O castigo culmina com a Batalha de Armagedon, um evento cataclísmico em que as forças do mal, representadas pela besta e seus seguidores, se confrontam com as forças do bem, lideradas por Cristo. A figura da besta é uma das mais emblemáticas e controversas do Apocalipse. Ela é descrita como uma criatura monstruosa que emerge do mar e recebe a adoração das nações. Ela tem poder para realizar milagres e enganar os habitantes da terra, fazendo com que se prostrem diante dela e recebam a sua marca. A marca da besta, que se encontra na mão ou na testa das pessoas, é amplamente interpretada como um símbolo de submissão ao poder maligno e uma forma de idolatria. A batalha final entre as forças do bem e do mal culmina na vitória de Cristo, que derrota a besta e o falso profeta. O diabo é preso e lançado no abismo por 1000 anos, um período conhecido como o reinado milenar de Cristo. Durante esse tempo, Cristo reinará com seus santos, enquanto a terra será restaurada e governada pela justiça divina. Após o milênio, o diabo será solto por um curto período, mas será finalmente derrotado e lançado no lago de fogo, onde sofrerá eternamente. Após a derrota final de Satanás, João descreve uma visão da Nova Jerusalém, uma cidade celestial que desce do céu, preparada como uma noiva adornada para seu marido. A cidade é descrita como um lugar de grande beleza, com ruas de ouro e portas de pérolas. Não há mais dor, morte ou sofrimento, pois Deus estará presente entre seu povo. A Nova Jerusalém simboliza a restauração completa da criação, o fim do pecado e a perfeita comunhão entre Deus e os seres humanos. O Apocalipse termina com uma série de palavras de encorajamento e exortação. Cristo afirma que está vindo em breve, e que as pessoas devem se manter fiéis,
obedientes e vigilantes. O livro conclui com a promessa de que aqueles que superarem as adversidades terão acesso à árvore da vida e à plenitude das bênçãos divinas. O Apocalipse tem sido interpretado de diversas maneiras ao longo da história, com algumas correntes teológicas vendo as profecias de forma literal, outras de maneira simbólica e ainda outras como uma representação de eventos históricos passados. Independentemente da interpretação, o livro transmite uma mensagem central de esperança para os cristãos, a vitória final de Deus sobre o mal e a restauração do universo segundo o seu plano divino. O Apocalipse, portanto, não é apenas um livro de juízos e destruição, mas também de renovação, consolo e a promessa de um futuro glorioso. Embora o livro do Apocalipse seja geralmente interpretado de forma simbólica ou profética, muitos cristãos e estudiosos acreditam que alguns dos eventos descritos no livro podem ser refletidos, de alguma forma, nos acontecimentos do mundo contemporâneo. A seguir, alguns exemplos que são frequentemente mencionados por aqueles que tentam correlacionar as profecias apocalípticas com os eventos recentes. 1. Guerras e conflitos mundiais. O Apocalipse menciona vários conflitos e guerras que ocorreriam nos últimos tempos, como descrito nos selos e nas trombetas. Em Apocalipse 6:04, fala-se de um cavaleiro montado em um cavalo vermelho, simbolizando a guerra e a violência. Nos dias de hoje, os conflitos internacionais, como as guerras no Oriente Médio, as tensões geopolíticas entre grandes potências, como Estados Unidos, China e Rússia, e até mesmo os conflitos internos em diversas nações, são frequentemente citados como uma possível manifestação dessa profecia. 2. Catástrofes naturais e fenômenos climáticos. Em Apocalipse 6:12-14, é descrito um grande terremoto, seguido pela queda do Sol e da Lua, e pelas estrelas caindo do céu. Esse tipo de linguagem é muitas vezes interpretado como uma referência a desastres naturais. Nos dias atuais, temos observado um aumento no número e na intensidade de desastres naturais, furacões mais fortes, terremotos devastadores, enchentes, incêndios florestais e mudanças climáticas extremas. Muitos associam esses eventos à visão apocalíptica de que a criação está se desfazendo à medida que se aproxima ao fim. 3. A marca da besta. Em Apocalipse 13:16-18, fala-se de uma marca que será colocada nas pessoas, sem a qual elas não poderão comprar ou vender. Embora essa marca seja amplamente vista como simbólica, algumas interpretações contemporâneas especulam sobre o avanço da tecnologia e a possibilidade de sistemas de controle digital, como chips de identificação ou moedas digitais, que poderiam ser usados para monitorar e restringir a liberdade das pessoas. Isso gera uma comparação com a ideia de controle total que é descrita como parte do governo da besta no Apocalipse. 4. O aumento da iniquidade e doenças. Em Apocalipse 6:08, é mencionada uma grande mortalidade, causada por guerras, fome e pestes. Em tempos recentes, a pandemia de Covid-19, que causou uma crise global de saúde e mortalidade, levou algumas pessoas a refletirem sobre as pestes mencionadas nas Escrituras. Além disso, a crescente imoralidade e a sensação de falta de esperança nas sociedades modernas também são vistas como um reflexo das advertências do Apocalipse sobre a iniquidade crescente antes do fim. 5. Perseguição aos cristãos. Em Apocalipse 6:9-11, é mencionado que as almas dos mártires clamam por justiça. Nos dias de hoje, os cristãos em várias partes do mundo continuam a enfrentar perseguições severas, especialmente em países onde a liberdade religiosa é limitada. Em lugares como o Oriente Médio, África e partes da Ásia, há relatos contínuos de cristãos sendo perseguidos, aprisionados e até mortos por sua fé, o que é frequentemente relacionado às profecias de perseguição que antecedem os últimos dias. 6. A busca por um governante global. Em Apocalipse 13, é descrito um governo global sob o controle da besta, que terá grande poder sobre as nações. O conceito de um governo mundial único ou a crescente busca por soluções globais, como as que são discutidas em organismos internacionais e durante conferências sobre mudanças climáticas, saúde pública e economia, é muitas vezes apontado como uma aproximação do sistema mundial descrito no Apocalipse. A ideia de um governo centralizado que resolve os problemas globais também pode ser vista como uma tentativa de criar uma unidade global, um conceito que está em consonância com as profecias apocalípticas sobre o governo da besta. 7 sinais no céu e no mundo. O Apocalipse 12:01 descreve uma visão de uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas,
o que é interpretado por alguns estudiosos como um sinal celestial. Embora não haja um consenso claro sobre o que exatamente isso representa, muitas pessoas tentam relacionar eventos astronômicos, como alinhamentos planetários, com esses sinais no céu. O aumento da atenção a eventos astrológicos e cósmicos também pode ser visto como uma tentativa de encontrar os sinais do fim dos tempos. Esses são apenas alguns exemplos das interpretações que tentam correlacionar os eventos contemporâneos com as profecias do Apocalipse. Para muitos, essas conexões servem como um lembrete de que os tempos descritos na Bíblia podem estar se aproximando, mas é importante lembrar que, na tradição cristã, a interpretação do Apocalipse é complexa e cheia de simbolismos. O livro pode ser interpretado de maneiras diferentes, dependendo da perspectiva teológica, e o foco central para os cristãos é a esperança na vitória final de Cristo sobre o mal, independentemente dos sinais que surgem no mundo. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Como vimos, o Apocalipse traz visões poderosas e desafiadoras sobre o fim dos tempos, mas também nos lembra da esperança e da vitória final de Deus sobre o mal. Independentemente das interpretações, o importante é estarmos sempre preparados espiritualmente, vivendo com fé e amor ao próximo. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Vamos continuar juntos nessa jornada de aprendizado e reflexão. Até o próximo vídeo.